Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todas, a todos que estão assistindo, né, nessa tarde de sábado. Meu nome é Winnie, eu trabalho na assessoria técnica da EDAS, né? Viemos aqui hoje apresentar para vocês a matriz emergencial da região 1, que é a região de Brumadinho, né? Essa matriz emergencial, ela foi construída pela população de Brumadinho, através das atividades desenvolvidas pela EDAS, através das rotas de diálogo, através das RDs, né? E todas as demandas que foram pautadas, né, pelas atingidas e pelos atingidos, elas foram, através dos relatórios que nós desenvolvemos ali, de áreas técnicas, né? Então, as medidas, elas foram desmembradas, assim, eu acho que vocês lembram, na época, a gente registrava sempre, assim, por área, né? Com relação à saúde, com relação ao transporte, né? E vocês iam falando para a gente o que poderia estar melhorando, o que poderia servir ali enquanto reparação emergente, medidas emergentes, né? Enquanto reparação. Então, a gente foi organizando, né, essas medidas, cada área técnica, a área da saúde, a área da moradia, a área da cultura, né, do patrimônio material, do esporte, do lazer, elas foram sistematizando, né, essas medidas, e a partir disso a gente criou categorias, né, capítulos para inserir essas medidas, assim. E esses capítulos, eles foram direcionados através de uma metodologia de evidenciar o direito dos atingidos, né? Porque a gente entende que os danos, eles já estão colocados, né? Já estão sendo discutidos no processo. Então, a gente quis trazer essas medidas enquanto direito mesmo de cada atingido, e a partir disso, a gente destrinchou uma fundamentação de cada medida que foram colocadas para vocês, tentando viabilizar isso juridicamente, né? Para a gente apresentar para as instituições de justiça, e a partir disso, essas instituições de justiça, né, o Ministério Público, Defensoria, apresentar para o juiz, evidenciando, né, e fortalecendo, assim, que essas medidas, elas têm condições de serem viabilizadas judicialmente, né, que elas têm condições de serem conhecidas, reconhecidas e viabilizadas, executadas, né, por se tratar de direitos constitucionais que foram violados, né, a partir do momento que houve o rompimento da barragem em Brumadinho, né. Então, a gente estou aqui explicando um pouco dessa metodologia, né? Como essas medidas vieram para a gente e como que a gente sistematizou isso. Então, dentro desse documento de matriz emergencial, as medidas, elas são as mesmas, né, que vocês colocaram, mas a gente traduziu ela para um linguajar mais técnico, né? Então, foram ao todos 247 medidas que foram colocadas e que estão inseridas nesse documento, né? São medidas relacionadas ao direito de informação, relacionadas ao direito ao meio ambiente, relacionadas ao direito de moradia, tá? E que nós vamos apresentar hoje aqui para vocês, e para essa apresentação, a gente chamou 3 moradoras, né, de Brumadinho, para estar fazendo essa apresentação, porque a gente entende que nada melhor, né, do que os próprios atingidos fazerem essa apresentação, porque já que foram vocês, né, atingidos, que construíram essa matriz emergencial, então, vocês deveriam ter o direito de ocupar, né, esse lugar de fala aqui e de fazer essa apresentação mesmo dessas demandas que foram introduzidas por vocês mesmos, né? Eu gostaria de informar também aqui, inicialmente,
que a gente ainda não deu acesso a esse documento de matriz emergencial para a população, num formato de PDF, né, ou num formato impresso, porque ela está passando ainda por algumas sistematizações, né? Então, nossa, arrumando o cabelo. Então, assim, te deixa. E porque elas ainda estão passando por algumas sistematizações, a gente ainda está fazendo a finalização, né, desse documento, então ele ainda vai passar por uma análise mais detalhada, então, provavelmente na segunda-feira, a gente consegue trazer esse documento para vocês, no máximo até quarta-feira, entregando para vocês aí esse documento já finalizado, tá? Então, só informar isso mesmo para vocês, e informar também que nesse documento de matriz emergencial, a gente lá no momento que a gente estava desenvolvendo as atividades, né, nós tivemos GAs específicos para as comunidades quilombolas, tivemos GAs específicos para os atingidos da Zona Quente e para Ava Brum, né? Por entender que essa população, elas demandam medidas específicas, né? Como, por exemplo, a inserção de uma equipe multiprofissional, né, nas escolas localizadas nas comunidades quilombolas, né, que tenham estudantes quilombolas, com o objetivo de implementação da Lei 10.639 de 2003, que é uma solicitação da comunidade quilombola, né. Nós temos aqui também, só para fins de exemplo mesmo, né, a construção da sede própria da Ava Brum, né, que é uma demanda específica da Ava Brum. Temos também aqui, com a finalidade, para fins de exemplo, a proibição do trânsito de caminhões com minérios e rejeitos nos centros das cidades e nos bairros residenciais, né? A implementação e fiscalização de planos de rotas alternativas para desviar os veículos de carga pesada das vias do centro do município de Brumadinho e outras comunidades afetadas, com a atenção à população ribeirinha, garantindo a reestruturação das vias que dão acesso às residências, né, com destaque para a paralisação de obras que ocasionam o derrubamento do muro histórico em Ponte de Almorremos. Então, essas medidas são exemplos de medidas específicas, né, dessa população, que elas estão especificadas dentro do documento, mas junto, de forma coletiva, com outras demandas, né, assim, de outras áreas também. Então, a gente consegue localizar essas medidas de forma muito própria, dentro da documentação, né, assim, basicamente isso, né? Existem essas medidas específicas, elas estão inseridas, mas não em núcleo separado, né? Também pelo fato de se tratar aqui de uma ação coletiva, né? Da gente estar ali pleiteando direitos coletivos. Então, a gente entendeu que fosse mais interessante fazer essa apresentação em conjunta, especificando ali, dentro da própria medida, que essa medida é direcionada a esses grupos de forma específica, tá? Então, são essas as informações que eu tenho, assim, para passar para vocês, agora, inicialmente, né? Eu vou estar aqui facilitando, né, coordenando o espaço, e eu gostaria de chamar aqui, inicialmente, a Shirlene, que é uma moradora, né? Ela vai começar aqui apresentando para vocês a introdução, né? Dessa medida. Ei, Shirlene, tudo bom? Boa tarde. Tudo, boa tarde. Podemos começar? Então tudo bem. Podemos sim, fica à vontade, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Shirlene. Eu sou moradora da comunidade do Aranha e sou atingida pelo desastre crime da Vale. Hoje é um dia muito importante para nós, atingidas e atingidos pelo desastre crime da barragem da mina B1 do Córrego de Feijão. Tenho aqui em minhas mãos um documento.
É a matriz de medidas emergenciais da região 1 em Brumadinho. Como chegamos até aqui? Entre os meses de julho e outubro, foram horas e horas sentada à frente de uma máquina, um notebook, um computador e o nosso inseparável celular. Incluímos a nossa rotina diária, os inúmeros encontros em nossas rodas de diálogo, nossos GAAs e as nossas rodas de diálogo temática. Aqui eu tenho que relembrar que, em virtude da pandemia do coronavírus e seguindo os protocolos do Ministério da Saúde de distanciamento social, essa foi a forma que encontramos para trabalhar. Neste documento, apresentamos propostas e medidas emergenciais a serem implementadas em nossas comunidades, em nossos bairros e também em nossos municípios. Para essa elaboração, contamos com o apoio incansável da nossa assistência técnica, a AEDAS, a nossa parceira. Esse documento, fundamentado juridicamente e cientificamente, é mais uma etapa do nosso trabalho. Ele servirá de base para ser usado na reparação integral de todos nós, atingidas e atingidos. Sabemos que a luta será longa. Muitas vezes irá nos parecer árdua demais, mas nada nos impedirá de lutar pelos nossos direitos. Demos o pontapé inicial para o exercício da justiça nesse processo. Mas esse caminho só será possível com a participação de toda a população. É importante frisar que somos os protagonistas na luta pela reparação integral. Essa matriz foi construída pelas atingidas e atingidos. Está sistematizada em 8 capítulos que vamos apresentar a seguir. O primeiro capítulo é sobre o direito à comunicação e o acesso à informação. Os nossos direitos foram garantidos pela nossa Constituição Federal e a gente exige que eles sejam cumpridos. O direito à comunicação e o acesso à informação prevê participação. Sem isso, seremos excluídos das decisões que envolvem os rumos das nossas vidas. Esse capítulo tem por finalidade dar ênfase àquilo que é óbvio, o lógico, o direito à comunicação, à informação e à participação. A Vale, como empresa conhecedora dos direitos e deveres, tinha parâmetros de trabalho nos quais poderia ter zelado pela vida. Poderia ter tido a consciência para não prejudicar a nós, humanos, e ao meio ambiente também. Mas isso foi negligenciado. A Vale infringe a lei. E a prova disso foi o rompimento da barragem. A Vale falha. E não se responsabilizar por todos os danos que causa. Ela não nos informa o que fez, o que está sendo feito, e dificulta o acesso às informações. Por exemplo, não aceitando a participação das pessoas que de fato são atingidas e que têm direito à comunicação e à informação e à participação em geral. Em primeiro lugar, a Vale tem que informar os perigos que a atividade da mineração em si traz. Se você pergunta a um funcionário da Vale, por exemplo, ele não tem noção do perigo do local do seu trabalho. As comunidades exploradas pela mineradora também não têm. A intenção da Vale em embelezar o que faz é notório. No entorno das suas estruturas perigosas, a imagem era bela e não condiz com a realidade perigosa que é. Isso é negar a informação. As inúmeras barragens que ainda possui trazem riscos eminentes à vida. Sabemos e, assim, não temos informações verdadeiras e objetivas por parte dela. Após o rompimento, não houve nenhuma medida de alertar a população sobre os verdadeiros perigos que estamos expostos. Como você vai se prevenir de algo se você não sabe que está em perigo?
precisamos de informação e participação. Precisamos saber exatamente o nível de contaminação que temos no solo, no subsolo e no lençol freático, no ar e em toda a região onde a lama escorreu. Isso é fundamental porque são as principais coisas da vida: o ar, a água e o solo. O que está sendo feito para amenizar e acabar com essa contaminação? Onde a lama tóxica será depositada? A Vale tem que mostrar qual a intenção na compra dos imóveis da região. Seria para depositar a lama tóxica ou seria para continuar a mineração? A Vale não pode comprar o nosso território. É essencial que sejam feitos laudos em linguagem acessível à população. A Vale precisa explicar a metodologia que usa para o estudo que faz. Quando e em que circunstâncias? As instituições que irão desenvolver esses estudos têm que ser independentes. Precisamos de informação amplamente divulgada sobre as condições do nosso rio e a água que consumimos. Para fazer a divulgação de si nas mídias, a Vale faz. Para informação à população, não. Esses são alguns elementos que o capítulo traz enquanto medidas emergenciais para a população. Boa tarde, eu sou a Damiana, alguns já me conhecem, né? Sou da região 1, sou aqui de Brumadinho, do bairro Residencial Bela Vista, e, assim, quero trazer um pouco para vocês, né, a medida da água. Essas medidas, a gente, junto com o Rafael e os demais que fizeram o GA, né, a gente construímos essas medidas juntos. Então, assim, eu quero trazer... Aí, boa tarde, eu sou a Damiana, sou aqui do Residencial, sou uma atingida, e vim falar sobre o direito à água, né? Onde, nas várias rodas de GAs, a gente construímos essa matriz de danos, e, através dela, algumas medidas também, né? Que nós, como atingidos, ajudamos a construir. Direito à água. A água é essencial para a vida digna, como direito fundamental de todo ser humano. Por este motivo, merecemos providências emergenciais e também ao seu total restabelecimento, que é o acesso à água de qualidade para toda a população. No caso que vivemos, do rompimento da barragem de rejeito e minérios, é inegável a responsabilidade da Vale pelos danos causados, como também é inegável o direito à reparação ao meio ambiente e aos povos e comunidades tradicionais, as comunidades em geral, as famílias atingidos e atingidas. Nos GAs e roda de diálogos, foram relatadas várias preocupações em relação à qualidade da água, pois não sabemos se a água que utilizamos é prejudicial à saúde ou não. A partir dessas preocupações, em relação ao consumo e uso da água, levantamos várias medidas, que eu vou falar a seguir. Queremos a implantação de vários pontos de captação de água, para diversos usos, garantindo consultas às comunidades. Solicitamos a construção, a ampliação e a reparação da infraestrutura de abastecimento de água, como caixas d'água, poços artesianos, cisternas, tanques de armazenamento, garantindo a manutenção e a limpeza das mesmas. Queremos o fornecimento de água potável em quantidade e qualidade suficiente, através de caminhão-pipas e água mineral. É necessária a redução de custos e isenção das tarifas de abastecimento de água. Solicitamos a construção de cisternas e sistemas para abastecimento e fornecimento de água tratada, a partir do estudo da melhor opção,
para que cada caso, em seu respeito, a escolha seja a autonomia dos povos e comunidades tradicionais. Solicitamos a construção e a ampliação de poços artesianos nas comunidades. E vim também falar, né, o direito à moradia, né, para que todos têm que ter seu direito de moradia digno, né. O conceito de moradia digna e adequada como referência foi reconhecido e implantado como pressuposto para a dignidade da pessoa humana, desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi incorporado na Constituição Federal de 1988. As situações e violações dos direitos à moradia das comunidades atingidas da região de Brumadinho são relacionadas em causa e efeito do rompimento da barragem. Sejam essas situações acarretadas ou agravadas pelo fluxo de lama, pela contaminação do rio e decorrente dos danos gerados pelo rompimento, que afetaram a infraestrutura do ambiente natural e construído. Além disso, destaca-se danos relacionados à saúde, perda do trabalho e renda, aumento dos preços dos aluguéis e alterações dos modos de vida. Tais danos ao direito à moradia adequada foram gerados pelo e no contexto do rompimento, e por isso suas consequências socioeconômicas, ambientais, são objetos de atenção emergencial. Por esses motivos, acreditamos que é necessário uma avaliação especializada sobre os danos e as estruturas das moradias e de casas em áreas sob risco de inundação, feito por instituições de confiança e com acompanhamento da população. É fundamental um planejamento de regularização fundiária nos municípios atingidos. Solicitamos investimentos em infraestrutura para que a valorização dos entornos dos bairros e das comunidades atingidas, como, por exemplo, melhoria na iluminação pública, calçamentos das ruas, construções de ciclovias, parques e áreas de lazer. Queremos o pagamento de indenizações às pessoas por danos morais que sofreram deslocamento forçado em função do desastre. Pessoas que tiveram seus imóveis desvalorizados, pessoas que tiveram de deixar suas moradias em decorrência de enchentes posteriores aos desastres, aos agricultores, aos comerciantes, empregados em serviços formais e informais, as famílias de vítimas fatais, as pessoas que tiveram suas casas saqueadas e foram vítimas de assaltos, furtos e sequestros, com atenção para a zona quente e áreas ribeirinhas, e todos os demais atingidos e atingidas em geral. É necessário a implantação de um programa de habitação municipal e desse lei para regulamentação, fiscalização, que limite a quantidade de imóveis alugados pela Vale terceirizadas no município de Brumadinho. Ressaltamos a importância em facilitar a realocação das famílias que não querem mais permanecer no local. Solicitamos a realocação imediata e definitiva das famílias que estão em moradias temporárias. Exigimos a garantia do acesso ao auxílio aluguel, moradia, para todas as famílias que necessitem, por qualquer razão, em relacionamento ao rompimento. Então, assim, essas são algumas, né, medidas que trouxemos aqui, as quais, né, que eu já citei nas rodas de diálogo que a gente teve junto, né, com a assessoria técnica, e fomos construindo aí essa matriz. Então, é isso, e tem mais para ser falado, né, eu vou chamar a outra atingida, a Janete, para dar continuidade aí. Bom, gente, então a gente já teve aí a apresentação, né, dos capítulos relacionados ao direito, né, de comunicação, ao direito à água, ao direito e do direito à moradia, né.
Aí agora eu vou convidar a Janete para poder apresentar o capítulo 4. Você vem, Janete? Boa tarde a todos. Eu sou Janete, represento a Associação Comunitária de Aranha, que é a minha comunidade, mas também represento a todos os atingidos aqui junto com a EDAS, né, em busca de justiça. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo. Garantia de acesso à infraestrutura e serviços públicos de qualidade. Os direitos da infraestrutura pública e a prestação de serviços públicos de qualidade da população atingida foram gravemente impactados com o desastre sociotecnológico. O acesso aos serviços a que se referem as medidas emergenciais indicadas pela população atingida é condição fundamental para a sua sobrevivência e dignidade humana. Os prejuízos quanto à prestação dos serviços públicos foram de duas ordens. Primeiro, houve a redução da capacidade de atendimento da população local, tendo em vista a grande evasão dos profissionais que atuavam nesses serviços. Segundo, houve um aumento considerável na demanda da população por esses serviços. Infraestrutura pública e os principais serviços impactados nos territórios atingidos, que são objetos de medidas emergenciais apontadas pelas pessoas atingidas, foram aqueles chamados de serviços públicos sociais. Tais serviços são os que atendem às necessidades coletivas em que a situação do Estado é essencial, mas que convivem historicamente com a iniciativa privada, tal como os serviços de saúde, incluindo o saneamento básico, educação, previdência, cultura, lazer e meio ambiente. Todas as medidas desse capítulo são consideradas essenciais. Reconhecemos a responsabilidade civil da Vale, a poluidora pagadora. Reparação e melhoria da infraestrutura da saúde pública. Construção de políticas de segurança e cidadania nos municípios atingidos. Investimento, melhoria, construção e manutenção de infraestrutura para serviços de saúde de forma próxima às famílias em suas próprias comunidades. Garantir o funcionamento necessário da Policlínica em Brumadinho para atender a população da cidade. Isso aí. Garantir atenção à saúde da mulher através do acesso a especialidades, medidas ligadas à sua saúde, sendo necessário um incentivo para a realização de exames de colo de útero, mamografia, teste de análise hormonal e outros. Construção de unidade de pronto atendimento, aquisição de equipamentos e ambulâncias para atendimentos em saúde e ampliação do SAMU, a partir de estudos epidemiológicos e da escuta das demandas das pessoas da comunidade. Criação de um centro de apoio aos familiares de vítimas fatais e oferta de apoio descentralizado aos familiares
que residem fora de Brumadinho pelo período mínimo de 10 anos. Criação de centro de convivência e cuidado em saúde com oferta de práticas integrativas e complementares, como música, dança, teatro, yoga, etc. Reabertura do acesso aos ribeirões, que antes eram meio de lazer das comunidades atingidas. São várias medidas, né? Que algumas estão aqui, há outras que estão na matriz, que são bastante. A reparação de melhoria dos serviços de saúde, qualificação do trabalho e aumento do número dos profissionais em toda a rede de atenção do SUS, para atendimento dos quadros de adoecimento e sofrimento decorrentes ou agravados com o desastre. Oferecer serviços de saúde com equipe multiprofissional especializada na atenção às comunidades quilombolas. Reconhecimento pela Vale dos profissionais de saúde escolhidos pelos atingidos e familiares de vítimas fatais, ou reembolso integral dos gastos com consultas especializadas. Outras medidas: reparação e melhoria de serviço e de políticas de segurança alimentar e nutricional. Promover projetos de segurança alimentar em parceria com instituições públicas, incluindo cursos relacionados à confecção e produção de alimentos diversos e saudáveis, especialmente com aproveitamento integral e reaproveitamento de alimentos. Pontua-se a possibilidade de utilizar essa mão de obra formada em projetos de alimentação para produção de autoconsumo. Assistência técnica rural, independente da Vale para produtores, fornecimento de água potável, fornecimento de sementes crioulas e mudas de hortaliças e plantas frutíferas. Preparação e melhoria de iniciativas políticas e programas voltados à cultura, ao lazer, ao esporte. É outra medida. Manutenção e revitalização dos espaços públicos de lazer, recreação e esporte, já existentes nas comunidades atingidas, com ampliação das áreas verdes e plantio de árvores na praça, com medidas que garantam a segurança das pessoas. Instalação de infraestrutura e oferecimento de cursos profissionalizantes e projetos educativos diversos na área de artesanato, jardinagem, formações na área de turismo, administração, agricultura ambiental, defesa pessoal e alfabetização, possibilitando o acesso a todas as mulheres, independentemente do nível de escolaridade e geracional, assegurando que esses espaços sejam de referência para o convívio grupal, comunitário e social, existindo relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Para o caso de Brumadinho, é necessário a exclusão dos 5 distritos de forma descentralizada, com participação popular, familiares de vítimas fatais que não residem em Brumadinho devem acessar essa medida, seus locais de moradia. Reparação, outra medida, reparação e melhoria de serviços e de políticas de educação e de assistência social. Agora é com você, Shirlene. Obrigada, Janete.
E dando continuidade à fala da Janete, tem mais umas medidas que a gente listou aqui. Para minimizar os danos causados, falamos de programas de educação multiprofissional para crianças e adolescentes, projetos educativos para as comunidades de famílias das vítimas fatais, água e alimentação de qualidade nas escolas, acompanhamento terapêutico para crianças e adolescentes com atenção especial aos órfãos, fortalecer o atendimento psicossocial do CRAS e CAPS, o incentivo aos programas de agricultura familiar e garantia de produtos de qualidade, implantação de programas de apoio às pessoas com deficiência, criação e reestruturação de creches e pré-escolas com atendimento em período integral, sobretudo nas comunidades da zona rural, criação de um centro de convivência para idosos e idosas, com oferta de serviços diurnos ou de residência temporária, reparação e melhoria da infraestrutura de saneamento básico, reparação e melhoria de infraestrutura e de políticas viárias de mobilidade, reparação e melhoria de infraestrutura, programas e política de segurança públicas. Essas são algumas das medidas, dentre muitas outras. Olá, pessoal, voltei de novo para falar mais uma medida para vocês, né? O direito ao trabalho. Vamos lá. O rompimento da barragem e a passagem da lama por toda a bacia do Paraopeba afetou o nosso trabalho, gerou desemprego e abalou nossa renda. Entendemos que o direito ao trabalho e geração de renda são direitos constitucionais e de ordem fundamental e social, dispostos nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal de 1988. O pagamento do auxílio emergencial, como o próprio nome já diz, é uma medida de caráter emergencial e não podemos confundir com a reparação integral dos danos causados pela Vale. Por isso, propomos a construção de campanhas educativas que projetem de forma positiva a cidade de Brumadinho, deixando de lado da contaminação, potencializando o ecoturismo e escoamento da produção. Solicitamos a elaboração de atividades que possibilitem a circulação de renda, a valorização de artistas e artesãos locais e resgate de manifestações e eventos culturais, fortalecendo a cultura, a tradição das comunidades quilombolas de Brumadinho. Exigimos a relocação de agricultores e agricultoras para novas áreas, que sejam adequadas para a produção vegetal e animal, na região, mediante o consentimento dos agricultores e agricultoras. É importante criar programas econômicos com foco na comercialização de empreendimento, cooperativos e fortalecimento de grupos auto-organizados e afins, bem como investir na criação de armazéns coletivos e realização de feiras para captações, produção, distribuições e venda de produtos locais, em especial as produções realizadas por mulheres e comunidades quilombolas. A criação de ações que estimulem a diversidade da economia local e rural e urbano, envolvendo os comerciantes e os autônomos. Sugerimos o fortalecimento das políticas municipais de emprego e renda dos municípios atingidos, com a garantia de participação tanto da população urbana quanto da população rural nas decisões, nos projetos e nos programas de geração de emprego e renda. Garantir a implementação de cursos técnicos e profissionalizantes e oficinas que possibilitem a geração de renda. Exigimos a garantia para os agricultores, agricultoras do acesso a insumos básicos para a produção, além do armazenamento
de água destinadas às atividades produtivas. Então, essas foram algumas medidas, né, como eu já relatei, nos GAs, nas rodas de atingidos que todos nós participamos, né, e cada um na sua comunidade fez seu relato e as suas informações. Então, assim, né, antes da audiência, que vai ser dia 17, né, a gente trouxe um pouco de tudo que foi relatado nessas rodas de diálogo. Muito obrigada e até na audiência, conto com vocês. E vamos, gente, temos que unir forças para que a gente chegue ao nosso objetivo. Uma boa tarde. Bom, gente, informar aqui, né, para vocês que a matriz, esse documento da matriz, na verdade, assim, trazer, né, trazer essa informação novamente, né, que a matriz, ela vai ser o momento da entrega dela para as IJs, vai diálogo com os atingidos. Então, a gente não vai, né, simplesmente apresentar essa live aqui e apresentar essas medidas e já entregar para as instituições de justiça, não, tá? Então, assim, vai ter um diálogo prévio, né, entender isso certinho para depois a gente fazer essa entrega, tá bom? Então, assim, pedir muita calma para vocês nesse momento, tá? Com relação a essa entrega, porque a gente entende que a prioridade, né, é a participação, né, dos atingidos e atingidas, né? Se não houver essa participação na construção desse processo, a gente não está executando, né, o trabalho de levar, né, de efetivar essa participação suas nesse processo coletivo, né? Então, isso, o trabalho da gente praticamente se resume nisso, né? De trazer essa participação. Enfim, Janete, né? A Janete. Então, vamos continuando, né? Vou para o capítulo 6, né, da matriz. Direitos dos povos e comunidades tradicionais, das mulheres, das crianças e dos adolescentes. Diante da tragédia da mina do Córrego de Feijão, a Vale tem a obrigação de fazer algo para o povo de Brumadinho, lugar onde ela explora o minério e enriquece. A situação que todos e todas vivem hoje é como se estivéssemos em outro lugar, pois tudo mudou para pior. As pessoas têm dificuldade de desenvolver as rotinas cotidianas. No que diz respeito às mulheres, comunidades e povos tradicionais, as crianças e os adolescentes, estes são ainda mais atingidos por já serem grupos sociais vulneráveis. O município é nosso e a cidade é nossa. Não podemos permitir que ela acabe na tristeza e nas angústias, aumentando a vulnerabilidade destes grupos sociais. Reparação e melhoria de iniciativas políticas e programas para viabilizar e fortalecer as práticas culturais e religiosas dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana. Criação de um espaço de diálogo e participação social das comunidades quilombolas atingidas. Inserção de uma equipe multiprofissional nas escolas localizadas em comunidades quilombolas ou que tenham estudantes quilombolas. Viabilização de espaços públicos com áreas de preservação
que disponham de acesso a rios e matas para garantir o direito de realização de práticas culturais e religiosas do Pactrama. Doação de alimentos e insumos específicos em condições adequadas para consumo e uso nos rituais culturais e religiosos tradicionais próprios aos Pactrama. Reparação e melhoria dos equipamentos, programas e políticas públicas voltadas para as mulheres. Medidas que garantam a criação, ampliação e reestruturação de políticas de segurança pública voltadas para a segurança e proteção das mulheres, bem como maior patrulhamento e criação de bases policiais que garantam a segurança das mulheres. Combate ao ciclo de violência contra a mulher, criação de um aplicativo virtual de fácil acesso para o acolhimento de denúncias e relatos de violência contra as mulheres, capacitação para policiais atenderem demandas relacionadas às mulheres vítimas de violência, criação de comitê que realize ações para conscientização sobre o ciclo de violência, em parceria com as escolas, como estratégia de identificação e combate às diversas formas de violência. Dentre as ações, destaca-se palestras sobre educação sexual. Criação da Delegacia da Mulher no município e de um espaço de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, com acompanhamento de assistentes sociais, advogados, psicólogos, homenagear o doutora Cirlei, doutor Cirlei, delegada de polícia, que acompanhava as situações de violência contra as mulheres, falecida em razão do rompimento da barragem. Criação de espaços educativos e psicossociais para as crianças, contemplando tanto a população rural quanto a urbana, tendo em vista a necessidade de trabalho da população feminina. Promover campeonatos, shows culturais, feiras, cursos de autodefesa, proteção, garantindo a construção de espaços esportivos e de convivência com a implementação de lazer voltadas ao público feminino de todas as gerações, destacando as necessidades de profissionais qualificados para acompanhar e desempenhar atividades diversas com crianças e pessoas de terceira idade. Para os familiares de vítimas fatais que não residem em Brumadinho, devem acessar essa medida em seus locais de moradia. Criação de programas focados na geração de empregos e renda para as mulheres, sem gerar propaganda ao poluidor pagador, capacitação e cursos profissionalizantes. Criação de programa econômico com foco na comercialização feita por empreendimentos cooperativos, no fortalecimento de grupos auto-organizados e afins, estimular e desmistificar a economia local, tendo como foco a geração de trabalho e renda para as trabalhadoras, agricultoras e produtoras. Criação e ampliação de espaços formativos acerca de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, incluindo cursos e oficinas sobre comunicação
não violenta. Defesa pessoal com ampla participação das mulheres para que se apropriem de seus direitos no âmbito da sociedade, tanto no domínio doméstico quanto no público. Tais espaços devem contemplar também os homens como meio de educá-los a exercer comportamentos não violentos. Os familiares de vítimas fatais devem ter acesso a esta medida garantida, mesmo que não residam em Brumadinho. Implementação de políticas públicas e programas sociais para as mulheres de todas as idades. Destaque para a necessidade de garantia ao acesso à medida por familiares de vítimas fatais que não residem em Brumadinho em seus locais de moradia. Construção de casa de acolhimento à mulher com devidas estruturações, sendo importante a afetivação desse serviço com acompanhamentos socioassistenciais com advogados e psicólogos, destacando a importância que a equipe profissional seja composta por mulheres para o atendimento e o acolhimento afetivo nas cidades e comunidades atingidas, as famílias de vítimas fatais que não residem em Brumadinho devem acessar esta medida em seus locais de moradia. Construção de espaço para as mulheres, coordenadora da mulher, para serem ouvidas, acolhidas e informadas sobre as violências sofridas e, quando necessário, possibilitar terapias para casais, destacando a importância de que a equipe profissional seja composta por mulheres. Além disso, o patrulhamento e a ampliação desse serviço devem atender às áreas rurais. Esses espaços precisam estar estruturados com ampliação na iluminação e com a garantia de instalações de olho vivo. Centro de referência para as mulheres com cursos de especialização e profissionalizantes para produção de alimentos e doces, cursos de corte de costura, artesanatos e outros que não reproduzam os papéis da divisão sexual do trabalho para todas as mulheres atingidas do território. As famílias de vítimas fatais que não residem em Brumadinho devem acessar essa medida em seus locais de moradia. Programação para o turismo rural sendo direcionado pelas mulheres, trazendo a importância dos quilombos e resistência das mulheres. Reparação e melhoria das iniciativas políticas e programas voltados para as crianças, adolescentes e jovens. Criação de espaços de cultura e lazer, esporte, incentivo à cultura e bem-estar social para crianças, jovens, adultos e idosos. Medidas de acolhimento e proteção à infância, à juventude e aos idosos, como a criação de creches comunitárias, entre outras iniciativas. Criação de cursos de capacitação, formação, projetos educacionais de pré-vestibulares, geração de renda e primeiro emprego. Criar programa de educação em saúde dedicado à prevenção e enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas, de forma a viabilizar o atendimento por equipe multidisciplinar para crianças, adolescentes, adultas e idosos, com foco em homem que detém uma maior prevalência de uso abusivo. Medida de acolhimento e proteção de órfãos, pessoas em sofrimento mental com vínculos familiares fragilizados,
ou com vítimas fatais e perda de moradia. Agora eu vou para o capítulo 7. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com o rompimento da barragem Brumadinho, o meio ambiente foi muito agredido, tendo em vista a grande contaminação no solo, da água e do ar, impedindo a continuidade do plantio, desenvolvendo doenças em pessoas e negando o direito das futuras gerações de terem acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso, já que a Vale foi a responsável pela destruição do meio ambiente em Brumadinho, ela tem a obrigação de reparar, resgatar e cuidar do que ela destruiu. Esperamos que a Vale cumpra as medidas que foram discutidas e inseridas neste documento pela população, construindo parques ecológicos, praças e incentivando os moradores, doando mudas de plantas, entre outras exigências a seguir expostas. Esperamos também que a população protagonize a execução das medidas e que participe de maneira ativa na construção de cada medida emergencial. Vale, não deixe as crateras abertas do sangue do nosso povo. Vou ler mais uma medida. Garantia imediata das condições para a recuperação da flora e da fauna. A arborização das cidades com a construção de espaços para lazer, onde a população possa estar em contato com a natureza, criando parques com áreas verdes, bem como o fornecimento de mudas de árvores nativas e frutíferas para a população em conjunto com as ações que vivem a recuperação de reflorestamento das áreas de preservação permanente, margens do Rio Paropeba, matas ciliares, nascentes e demais áreas atingidas, distribuição de mudas para recuperação da vegetação local e retomada dos hábitos alimentos culturais dos Pactrama, assegurada a devida distância do leito do Rio Paropeba e a segurança do local destinado para um plantio através de análise do solo. Criação de parques ecológicos, áreas de proteção ambiental e reservas ambientais nas regiões atingidas e ampliação da unidade de conservação do Parque Rola Moça. Retirar a fazenda abrigo da fauna de sua localidade atual, criar um plano de recuperação dos danos por ela gerados, com atenção para a descontaminação das áreas, tratamento médico veterinário aos animais domésticos em situação de rua ou não, garantia imediata das condições para a recuperação do solo. Deslocamento, retirada de rejeitos, troncos de árvore e destroncos para locais distantes das áreas residenciais, somente após a saída de todos da região atingida e autorização pelos moradores, monitoramento dos locais para os quais estão sendo deslocados os rejeitos, análise e reparação dos impactos ambientais desses deslocamentos e disponibilidade dessas informações para garantia do controle popular. Realização de limpeza das áreas inundadas, retirando a lama de rejeitos que contamina o solo e as matas nativas. Fornecimento de insumos para
correção físico-química do solo e ampliação de técnicas complementares de recuperação de áreas degradadas. Garantia imediata das condições para recuperação dos recursos hídricos. Outras medidas, né? Elaboração e implantação de projetos que promovam a recuperação e revitalização dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraopeba. Autuação das mineradoras que destroem lençóis freáticos nascentes e obrigá-las a preservar e recuperar as nascentes. Atuação das mineradoras, outra medida aqui, elaborar a ampliação de novas estações de tratamentos de água fluvial, a fim de melhorar a qualidade da água do Rio Paraopeba. Garantia imediata das condições para a redução da poluição do ar. Umectação e limpeza diária das vias públicas, rota dos caminhões, rotas principais e paralelas, além dos espaços utilizados para convivência comunitária, prática de esportes e lazer, por meio de caminhões-pipa com água limpa para contenção e controle da poeira e partículas de minério, devido no arraste pelo vento e trânsito de veículos. Uniformidade na aplicação da água, a fim de manter a umidade, não permitindo a formação de poeira ou lama. Reflorestamento para barrar e controlar a dispersão de partículas de poeira, com especial atenção às áreas na proximidade de minas de água, para favorecer a recuperação das nascentes, córregos e do rio. Regular e planejar as rotas e tráfego dos caminhões, evitando excessiva repetição de trajetos para controle da poeira. Limpeza dos caminhões e suas rodas na estrada e saída da mineradora como medida para mitigar a poeira. Garantia imediata das condições para adequação do tráfego. Fiscalização e regulamentação do trânsito, das rotas, dos horários e velocidades de circulação das máquinas, caminhões, carros pequenos e caminhonetes da Vale e das empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, além de implementação de mecanismo de fiscalização de obras e mecanismo de segurança, como cobertura dos veículos de carga com lonas, acompanhamento de carros batedores, sinalização adequada, criação e indicação de rotas alternativas. Proibição do trânsito de caminhões com minério e rejeitos nos centros das cidades e nos bairros residenciais. É só. Obrigada, boa tarde. Dando prosseguimento aqui, eu gostaria de falar sobre o direito à reparação e aos danos morais e materiais. Precisamos ter a garantia de que a reparação será cumprida. A Vale infringe nossos direitos quando diz que todo mundo tem direito aos danos morais, mas ela seleciona quem tem e quem não tem. É necessário que não haja dificuldades aos trabalhadores informais de comprovar os seus danos. À medida que as pessoas têm as provas,
a Vale diz que é insuficiente. É preciso continuar o pagamento do auxílio emergencial para garantir a vida e o sustento das pessoas impactadas. O nosso lazer precisa ser garantido. O turismo, ele foi abalado. As pessoas têm medo de vir aqui, consumir nossos produtos, por não saber o nível da contaminação. É importante falar que as pessoas da Zona Quente e demais comunidades sentiram o cheiro dos corpos em decomposição. Isso é uma falta de respeito e também de sensibilidade com a pessoa humana. Tivemos o ir e vir interrompido. Os estudantes, os trabalhadores, não tiveram como se locomover, assim também como toda a população. Tivemos inúmeros gastos em relação a isso. A atividade minerária em Minas Gerais enfrenta um lobby muito grande. Sabemos que isso pode ser revertido. Por exemplo, precisamos de outros tipos de atividades para minimizar a dependência da mineração. Não podemos ser 100% dependentes dessa atividade. Passamos por toda essa dor e ainda somos obrigados a ouvir o barulho e a falta de sentimento da atuação de empresas em nosso território. A Vale não pode usar a mesma via de acesso ao transporte público que temos para escoar o seu minério. Ela deve seguir protocolos internacionais para minimizar a poluição. E aqui também, para finalizar, eu gostaria de frisar que esse documento, ele contempla muito mais medidas, ele é bem extenso, e a gente não pôde trazer todas essas medidas aqui nessa live. Não significa que elas não estão documentadas. Elas simplesmente, aqui foi feito simplesmente uma síntese, que nós achamos importante estar apresentando hoje aqui para vocês. E para finalização, eu diria, não vamos desistir da nossa luta. Não vamos fazer acordo que venha nos prejudicar ainda mais. Para isso, temos que participar de todo o processo de reparação. Nada por nós, sem por nós. A todos os atingidos e atingidas, eu digo, não deixe de lutar. Essa luta é diária e nós vamos ter a vitória. Bom, gente, chegando ao fim, né, dessa apresentação dessa medida, com essa fala super importante, né, da Shirlene, eu gostaria de saber se a Damiana, se a Janete, elas não gostariam de dizer algo a mais também, né? Se elas têm alguma coisa, alguma fala para completar, pode ficar à vontade, viu, meninas? Olá, pessoal, eu aqui de novo, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos, né? Nessa tarde de sábado, tá aí, né? Nos prestigiando, né? Com as nossas falas. E, assim, dizer para vocês também, gente, que estamos aqui, estamos em luta, né? Mandar um recado também para as comissões, na segunda-feira, 19 horas, né? A gente fazer aquela reunião nossa, né? Como sempre a gente faz antes da audiência. E falar para o pessoal, olha, o povo está organizado e no dia da audiência, dia 17, vamos para o TJ, vamos lutar, vamos unir, vamos mostrar nossa força, seja com quem for, tá? Eu não vou escolher nem A, nem B, nem C. Eu quero contar com toda a população para a gente poder ir lá e dar o nosso melhor. E mandar um recado para a Vale e para os seus advogados. Nós estamos unidos e não vamos desistir. Por quê?
Não foi nós que matamos 200 e tantas pessoas. Não foi nós que acabamos com o Rio, não foi nós que acabamos com nada, tá? Não foi nós que deixamos várias pessoas desempregadas, vários pais de família sem ter o que comer. Não somos nós que somos os réus, não. São eles. Então, assim, eu conto com vocês para na terça-feira, no dia 17, a gente reunir o povo e vamos para frente do TJ, sim. Por quê? Não é aglomeração a gente lutar pelos nossos direitos, não, gente. O que não pode acontecer é da gente cruzar os braços e deixar governo, e deixar vale, deixar prefeito, deixar todo mundo fazer o que quiser. Pisar na gente, não. Nós temos nossos direitos, e nossos direitos estão sendo violados. Aonde que está a justiça? Onde é que está os direitos humanos nisso? Aqui, vocês concordam a gente ficar de braços cruzados e a Vale, e prefeitura, e governo fazer o que quer com a gente? Me desculpa, mas eu não aceito isso, tá? Então, nossas reuniões de comissão, na segunda-feira, 19 horas, com todas as comissões, e na terça-feira, tá? Vamos organizar e vamos para frente do TJ. Vamos exigir nossos direitos, tá? É claro que estamos na pandemia, a gente tem que tomar os cuidados necessários, sim, mas não devemos ficar em casa de braços cruzados, não, tá? E muito obrigada aí a todos, muito obrigada mesmo. Um bom final de semana e que Deus abençoe cada um. Luta do povo e ninguém cansa, tá bom? Mexeu com todas. Obrigada. Bom, gente, não tenho nem mais o que falar, né, diante dessa fala aí da Shirlene, né, da Damiana. É isso, né, fortalecimento da população, né, é importante essa união, essa mobilização toda, né, porque é isso, precisa de estar organizado, né, gente? Então, o que a gente apresentou aqui hoje, né, para vocês, foi essa matriz de medidas emergenciais que foi construída por vocês, apresentadas, né, por vocês, né, foram 8 capítulos, né, foram 8 capítulos. A Shirlene falou, né, sobre o direito à comunicação e o acesso à informação, né, trazendo um pouco, assim, um exemplo, né, de medidas inseridas dentro desse tópico, né, que fala muito ali sobre a garantia da veracidade das informações, né, pleiteando mesmo que a população tenha esse direito de estar participando de maneira informada dos processos, né, das execuções de algumas ações que têm sido desenvolvidas pela Vale, né? Então, todas essas demandas estavam incluídas ali, foi tragas pela Shirlene. Logo em seguida, a Damiana falou um pouco sobre o direito à água, né? Que fala um pouco, né, sobre as medidas de abastecimento, de qualidade, né? Fala um pouco aí desse direito de ter acesso à água potável, à água de qualidade, né? A água que esteja ali, água que esteja boa, né? Que tenha qualidade para ser consumida, enfim. Logo em seguida veio a Janete, a Damiana também falou um pouco sobre o direito à moradia, né? Depois veio a Janete e falou um pouco sobre a garantia, acesso à infraestrutura, a serviços públicos com qualidade, né? Que fala um pouco sobre a reparação ali de reparações que envolvem medidas, né, projetos, programas, para melhorar a estrutura da saúde, né, dentro da cidade, da segurança pública, iluminação, transporte, né? Então, todas essas demandas foram inseridas dentro desse tópico. A gente sabe que algumas delas, né, exige a presença, né, do poder público através de políticas públicas, mas pelo fato, né, de ter sido ali um resultado de uma irresponsabilidade, né, de um desastre ambiental, a Vale ela tem a obrigação, né, de estar fazendo também a reparação de todas essas questões, né, dos danos e dos resultados desses danos, né. Então, trouxe a Janete falou um pouco disso, depois a gente falou um pouco sobre direito do trabalho, né?
e falou um pouco sobre os direitos dos povos, comunidades tradicionais, mulheres, crianças e adolescentes. Esse grupo que a gente entende que é um grupo socialmente, né, vulnerável, né, a gente introduziu as medidas relacionadas às mulheres, às comunidades, povos tradicionais, né, dentro desse capítulo, pela gente entender que há que antes mesmo do rompimento, esse grupo já estava exposto, né, a muitas questões específicas, socialmente falando, né? Então, depois do rompimento, essas questões de vulnerabilidade, elas vêm aumentando, né? Então, ali, todas essas medidas para conseguir reparar, né, e melhorar essas questões, esses prejuízos, né, tragos do rompimento, foram inseridas ali. Depois veio a Janete, falou um pouco sobre o direito ao meio ambiente, né, e a Shirlene fechou aí com a gente sobre o direito à reparação dos danos morais e materiais, tá? Então, é um pouco disso, né, gente? Essa matriz de medidas emergenciais, ela traz ali projetos, ações, programas que visam, né, a reparação desses danos que estão sendo vivenciados pela população atingida de Brumadinho, né, e no intuito de contextualizar que a reparação ela deve acontecer de forma participativa, né, a população ela precisa de participar, né, da execução desses programas, desses projetos, né? Isso é uma demanda da população, né? Não estou falando aqui que é um entendimento da EDAS, é uma demanda traga dentro desse documento também, e para além disso, né, que essa reparação ela venha trazer melhorias, né? Porque não adianta reparar para deixar a situação, né, da forma que estava antes do rompimento. Então, é necessário que haja reparação para garantir melhoria dentro desses instrumentos, né, dentro desses serviços públicos, melhoria na vida do cidadão de Brumadinho, né? Enfim. Eu queria chamar, tem mais uma fala, né, de uma atingida, pode ficar à vontade. Eu gostaria de reforçar a fala da Damiana aqui, que na terça-feira estaremos todos juntos, né, em luta contra esse acordo que foi firmado entre o governo do estado de Minas Gerais e Vale. O que significa isso para a gente? Ele não nos ouviu. Foi um acordo firmado sem o protagonismo dos atingidos. Portanto, ele não é válido. Nós vamos lutar até o fim. Porque se nós somos atingidos, nós temos o direito. E ele foi feito sem a nossa presença. Ele não é legítimo. Então, estaremos todos unidos contra esse acordo que a Vale fez, ainda que tentou fazer com segredo de justiça, mas mesmo assim, mesmo ele sendo declarado, ele não nos representa, porque ele não foi feito com a nossa participação. Terça-feira, todo mundo na luta. A vitória é nossa. Para finalizar, né, eu também vou falar um pouquinho, que foi muito gratificante para mim estar aqui, né, nessa live, contribuindo, representando não só a minha comunidade, mas todos os atingidos, né, e agradecer o AEDAS, né, que está aqui nos ajudando. Eles vieram aqui para nos ajudar, nos dar direção em busca de justiça. Muito obrigado, até a próxima.